O estudante em ação. Então agora eu vou começar a falar mais sobre o trabalho da MPC mesmo. E o estudante em ação é esse cristão que entende que está na escola com uma missão e que olha para aquilo que é eterno, não para aquilo que é passageiro, e que entende que os seus amigos precisam saber do Evangelho. Entende que o seu colega do lado, que vive dificuldades, que passa por aflições, precisa saber de Jesus. E apesar de eu ter falado que é papel da igreja e de todos os crentes, o estudante tem uma responsabilidade muito maior. Então agora para quem estuda, isso aí é para vocês. Porque é você que está lá dentro da escola, é você que está vivendo essa realidade. A igreja vai ter um papel mais secundário, mas você é que está lá na linha de frente da batalha. Você é o soldado que está na guerra. Então a responsabilidade do estudante é maior. E aí, quando o estudante cristão se conscientiza disso, e ele começa a fazer alguma coisa pela escola, pelos amigos dele, muitas coisas acontecem. Eles são desafiados pela necessidade que tem de conhecer a Jesus pessoalmente, fiel. Então aquele cara que é crente mais ou menos, ele tem que ficar crente mesmo. Agora, já que ele vai vestir uma camisa de Jesus e vai para a escola, lá ele tem que ser crente também. Eles precisam de poder para testemunhar, sendo levados a um compromisso maior com a leitura bíblica e oração. Então, se você vai lá no pequeno grupo e aí você vai compartilhar de alguma coisa, você vai ter que ler a Bíblia um pouco antes e orar um pouco antes. Não vai dar para você ir na sua própria força. E tudo isso aproxima a gente de Deus. Amadurecem pela oportunidade de assumir publicamente a fé num contexto várias vezes hostil, sofrendo por Cristo, embora a idade anseie pela aceitação do grupo. Então, ele já não vai mais ser crente só de domingo. Ele vai ter que assumir uma postura cristã num lugar muito hostil que é a escola. E eu acho que até Jesus voltar e desde a fundação do mundo, o crente vai ser ridicularizado na escola. Não tem jeito. Vai tiração de barato, escola, faculdade, sempre a gente vai escutar piadinha por dizer que é crente. E a gente tem que, apesar de viver nesse ambiente hostil, amadurecer pela oportunidade de assumir publicamente a nossa fé. E aí eu lembrei de um exemplo do Ziel Machado, alguns devem conhecer, e ele contou uma história do crente faca na bota. O menino ouviu uma mensagem, se consagrou, falou: Deus, eu vou fazer alguma coisa na minha escola amanhã. Aí chegou na escola, marcou um encontro com todos os alunos, convidou todo mundo da sala dele, falou: 10 horas, na hora do intervalo, eu vou estar lá na sala e eu queria falar de Jesus para vocês, não sei o que e tal. E estava cheio de expectativa, né? Deu 10 horas, não apareceu ninguém. Aí ele ficou mó decepcionado, sozinho lá: Deus, tem misericórdia e tal. Mas aí ele se ajoelhou e começou a orar. E aí, nesse meio tempo, passou alguém, a porta da sala estava aberta, passou alguém, viu ele ajoelhado orando. Aí a pessoa foi lá e falou: escuta, o que você está fazendo aí ajoelhado e tal? Aí ele levantou e falou: eu estava orando para Deus me mandar alguém para eu evangelizar. E Deus mandou você sentar aqui que eu vou falar de Jesus aqui. Um contexto muito hostil, mas esse cara entendeu qual era o papel dele na escola. Crescem pelo exercício da liderança com todos os seus desafios e privilégios. E eu estava ouvindo de uma outra pessoa que o chefe dela fez o treinamento de líderes da MPC, que acontece em janeiro. E hoje ele trabalha numa empresa grande que não tem nada a ver com igreja nenhuma, nem com nada ligado ao cristianismo. Mas ele fala que até hoje ele aplica os conceitos que ele aprendeu lá no treinamento na empresa onde ele trabalha com os funcionários dele. Então, esse exercício de liderança que o adolescente jovem começa a ter nesse pequeno grupo da escola, sendo um estudante em ação, são conceitos que ele vai levar para a vida toda. Para a vida toda. A experiência são aperfeiçoados em função da delicada e indispensável experiência do trabalho em equipe, e aí todas as empresas hoje valorizam o trabalho em equipe, né? Desenvolvem uma fé abrangente pelo privilégio de cultuar a Deus em meio à rotina e não exclusivamente no final de semana na igreja, onde o clima emocional, o tempo e o lugar é favorável, que não se pode afirmar do contexto da escola. Esses caras começam a ter experiência diária com Deus. Porque enquanto eles tinham experiências no final de semana, era de tempos em tempos assim, eles começam a ter experiências diárias. Porque diariamente eles têm que olhar para a escola como campo missionário. Eles têm que olhar para os amigos como pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E olhar para si mesmos como missionários, como pessoas que precisam proclamar o Evangelho. E isso aumenta a fé. Eles começam a ter experiência com Deus. São recompensados pela descoberta e desenvolvimento do seu ministério pessoal. Isso aí pode levá-lo a ser um missionário mesmo no futuro, um pastor, sei lá. Ou um missionário onde ele for trabalhar, né? E
são encorajados pela fé, pelo privilégio de ver vidas sendo salvas e a luz de Cristo transformando sua escola. Eu acho que isso aqui é o mais gratificante. É o mais gratificante. Porque quando eu deixei de ser jornalista e fui trabalhar na MPC, e fazendo Escola da Vida, e na última escola que a gente fez, nós tivemos 147 decisões. E aí, quando eu ainda estava falando, que eu vi um monte de mão levantada e a Priscila estava lá, e nessa hora eu não sei se eu choro, se eu tiro foto, se eu corro para abraçar, se eu continuo orando, eu nunca sei. Porque é menino de 12, 13 anos com a mão levantada chorando. Que entendeu que Jesus morreu e ressuscitou em função de você, dos seus pecados, para te libertar, para te dar a vida eterna. Menino chorando com a mão levantada. Eu entendi que não tem assim, dinheiro que pague isso. É uma recompensa muito maior ver vidas sendo salvas. E quando você faz parte disso, aí é que é demais. Porque assim, Jesus não precisa da gente, né? Ele não precisa de nenhum de nós. Os anjos queriam fazer isso, mas cabe a nós essa tarefa de compartilhar de Jesus. É um privilégio muito grande que assim, não tem dinheiro que pague. É por isso que todos os missionários são felizes, porque não importa se ele ganha dinheiro ou não. E aí vamos falar do Escola da Vida, então, depois a gente fala do Metanoia. O Escola da Vida é um trabalho, uma estratégia da MPC que tem acontecido no Brasil todo, eu falei, e funciona mais ou menos assim. A gente fica uma semana na escola, de segunda a quinta os alunos assistem a uma palestra, e aí é uma palestra mesmo. A diretora escolhe 4 temas de uma lista de sugestões que a gente tem, e aí eu procuro psicólogo, médico, pessoas que tenham alguma relação com aquele tema, e os alunos assistem a uma palestra. Aí esse foi o Escola da Vida que a gente fez no Batista da Penha, no Colégio Batista da Penha, e aí foi no final de uma palestra. Aí eles estavam assistindo a uma palestra de família e obediência aos pais, foi engraçado, porque fala sobre obediência aos pais, né? Mas eles ficaram quietinhos assistindo. Pode passar. Na quarta-feira, mais ou menos, terça ou quarta, no meio da semana, a gente faz um lanche para os professores, porque assim, a maior oposição que a gente encontra dentro da escola para falar de Jesus são os professores. Então, aqueles que são cristãos, que entendem a necessidade, eles abraçam a ideia, ajudam, se comprometem a dar continuidade ao processo de evangelização dos alunos e tal. Mas, em contrapartida, aqueles que não são cristãos, que são contrários, eles se levantam assim de uma maneira absurda, para que a gente vá embora, para que a gente não termine o trabalho, um negócio louco. Então, a ideia do lanche para os professores é fazer um agradinho neles assim, a gente faz um lanche mesmo, leva bonitinho, e dá uma palavra para os professores, entendendo que eles também precisam ouvir falar de Jesus. E aí, esse aí foi o último que a gente fez, e aí foi quando o Tico foi falar lá no Batista de Perdizes. E no último dia do Escola da Vida, então de segunda a quinta eles assistem uma palestra, e na sexta a gente faz um impacto evangelístico. E aí é na quadra ou no salão, assim, para todos os alunos juntos. E nesse dia a gente arrepia, a gente fala de Jesus mesmo. Enquanto nos outros dias a gente fica contido, falando só sobre o tema, ou então dando algum testemunho pessoal muito vago, assim, sobre Jesus, na sexta-feira a gente vai para as cabeças, fala mesmo. E aí tem teatro, tem música e uma palavra de desafio mesmo. Então aí era o teatro que estava rolando. Eu não falei, naquele Batista da Penha, que a gente fez o ano passado, houveram 45 decisões por Jesus. Foi. 45 decisões. Colégio Batista. Pode passar. Aí é todo mundo, a galera toda. E aí eu já estava fazendo uma oração no final, nessa hora eu já quase não falo, porque eu fico já querendo chorar, porque eu fico naquela coisa, se Deus não vai fazer nada, mas Ele é poderoso e eu não sou nada. Aí quando eu vejo as mãos levantadas, eu não aguento mais. Foi passar. Aí 147 alunos tomaram a decisão por Jesus, dentro do Colégio Batista. 147. E aí eles estão preenchendo a ficha. E eu adorei, porque a maioria era de até 8º ano, assim, 6º, 7º, 8º ano. Porque os do ensino médio já ficam assim, que é isso? O que essa mulher veio falar? O que eles têm para me oferecer? O que eles vão me dar? Mas aluno de 6º, 7º ano fica assim, querendo beber tudo, né? Querendo aproveitar tudo. E a maioria foi do 6º, 7º ano mesmo. E eu acho engraçado, só fazendo um parênteses, porque o Marcelo que fala isso, que a mídia já descobriu há muito tempo os pré-adolescentes, não são os adolescentes, são os pré-adolescentes. Essa novelinha Malhação é o fim da picada, né? Porque não é mais para jovem nem para adolescente, é para pré-adolescente mesmo. E essa edição nova eu nunca assisti, mas a antiga, de vez em quando eu tinha que assistir, né? E aí tinha um menino que era assexuado, vocês lembram disso? Vocês chegaram a ver? O menino era assexuado.
Ele tinha uma namorada, ele não estava feliz com ela e não estava rolando, não sei o quê, não se sentia à vontade. Ele falou, acho que eu vou sair com um rapaz para ver se rola. Saiu com um cara e tudo, não gostou também, aí ele se achou assexuado. Porque nem homens e nem mulheres agradavam a ele. Ele ia andar com umas árvores depois para ver se animava, né? Pode passar. E eu queria pedir oração para vocês antes da gente terminar, porque a semana que vem nós vamos fazer a Escola da Vida, começa amanhã. 7 horas eu já vou estar lá na escola. E é o Colégio Municipal Vereador Antônio Sampaio, bem perto do metrô Tietê. Então, quem tiver disponibilidade de ir pela manhã, pode ir para ver. Vocês vão enlouquecer, vão querer largar tudo para ser missionário, porque é demais ver o que Deus pode fazer através da palavra dele sendo falada dentro da escola. E é um colégio grande, tem mais ou menos 400 alunos, da quinta série até o segundo médio, terceira tarde. E a gente vai falar para todo mundo. E para vocês terem uma ideia de como as portas estão abertas, eu peguei uma lista que a Priscila tinha feito há um tempo atrás das escolas municipais. E aí tem 2 semanas que eu levantei de manhã e falei, Deus, hoje eu vou arrumar uma escola para fazer a Escola da Vida. Sabe quando você põe o propósito assim? Eu vou. Aí liguei para 8 escolas e entre essas 8, essa, o vereador Antônio Sampaio. Aí liguei, gostaria de falar com a coordenadora? Me passaram para a mulher. Isso já é difícil, né? Porque você tem, marcou hora. De onde você é? MPC é o quê? Um monte de perguntas. Passaram direto para a mulher. Falei com ela, falei, olha, eu sou de uma organização cristã que tem um trabalho de palestra nas escolas. Havia interesse desse colégio? Eu vou passar para a diretora, que ela é que resolve. Me passou para a diretora. Aí expliquei a mesma coisa para a diretora, ela falou assim, quais são os temas? Aí eu falei assim, será que eu posso ir até aí pessoalmente para mostrar o projeto, para a gente conversar e tudo? Pode ser. Pode vir hoje à tarde. Era tipo 2 horas, ela tinha marcado para as 4 horas. Eu sei que eu tomei o banho, saí e fui embora. Né? Cheguei lá, levei o projeto escrito para ela, aí ela foi folheando, nunca me viu, nunca ouviu falar da MPC, nem crente ela é. Aí ela foi passando as folhinhas assim, passou. Aí ela fez 2 perguntas. O que era MPC? Eu falei que era Mocidade para Cristo. E a segunda pergunta é quando a gente ia falar sobre religião. Eu falei, olha, nenhuma, em momento nenhum a gente vai falar de religião, nem de igreja nenhuma, nós vamos falar de Jesus, só de Jesus. Aí ela acabou de ler o papel, fechou, fez, por mim você vem amanhã. Por mim você começa amanhã. Já vou logo chamar a coordenadora para a gente resolver os detalhes, aí chamou a mulher, eu sei que eu saí de lá com os temas escolhidos e a semana marcada, assim, já para 2 semanas, que é a semana que vem. Para vocês terem uma ideia de como as portas estão abertas. E essa é uma escola muito carente. Ela estava dizendo que os alunos dessa escola são os filhos do Carandiru, porque fica perto do Tietê e o Carandiru foi implodido, né? E lá construíram um condomínio. E a maioria dessas pessoas que moram ali, que moram nesse condomínio, são parentes de presos, que tinham que morar por ali para ficar perto do presídio, né? Então os alunos dessa escola são os filhos do Carandiru, como eles chamam. E é uma escola muito carente. Ela estava dizendo que o dia que tem fruta na merenda, eles fazem guerra de fruta. A escola fica em petição de miséria. O dia que tem pão, eles comem a casca e com o miolo eles fazem guerra de miolo. E aí não escapa ninguém, professor, funcionário, os outros alunos. É um absurdo, uma coisa louca. Na quarta-feira que eu estive lá, que foi depois do feriado, a coordenadora estava meio abalada, assim, porque 6 professores tinham faltado naquele dia. Vocês imaginam uma escola faltar 6 professores? Ela disse que ela mesma tinha ido para a sala de aula porque não tinha o que fazer com os alunos, porque eles tinham ido estavam